Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha no capítulo 9 de Amós. E olha, já começa com uma imagem bem forte. Deus ali junto ao altar, sabe? Dando a ordem para a destruição do santuário. É um início impactante. É verdade. Um começo que não deixa dúvidas sobre a seriedade do momento. E o mais interessante para mim é o contraste que vem depois. O capítulo abre com esse juízo que parece assim final, sem escapatória, mas termina com uma promessa incrível de restauração, de bênção. Ok, vamos desvendar isso. Como a gente entende essa tensão toda? Juízo e esperança lado a lado. Exatamente. É uma dinâmica fascinante. Então vamos lá. A descrição da destruição, ali nos versículos 1 e 4, é dura. A ordem é para derrubar os pilares, para que atinja todo mundo, e quem sobrar, espada. E a ênfase é total na impossibilidade de fuga, né? Sim, ele fala, pode cavar até o Sheol, que era tipo o mundo dos mortos para eles, ou subir para o céu. Não adianta. Nem se esconder no Monte Carmelo, que é altíssimo, ou no fundo do mar, Isso. onde até uma serpente morderia por ordem divina. Quer dizer, o juízo é certo. Nem o exílio serve de refúgio. A espada vai achar. É uma sensação de cerco total. E a frase final dessa parte é de arrepiar. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Pesa, né? Pesa muito. E para sustentar essa sentença toda, vem os versículos 5 e 6, mostrando o poder de Deus. O fascinante aqui é como o texto descreve esse poder. É verdade. Aquele que toca a terra e ela, né, se derrete. Exato. Que controla as águas, que constrói sua casa nos céus. É um poder absoluto que torna o julgamento, bem, inevitável. Não tem como questionar a capacidade dele de fazer o que disse. Faz todo sentido. E isso prepara o terreno para aquela pergunta meio desconcertante no versículo 7, né? Ah, sim. Quando Deus pergunta se Israel é diferente dos cuxitas, dos filisteus, dos arameus. Isso. Ele lembra que também guiou outras nações. Tipo, tirou os filisteus de Caftor, os arameus de Quir. A mensagem parece ser, olha, a aliança que vocês têm comigo não é um cheque em branco para pecar. É, a eleição não dá imunidade para o reino pecador, como diz o versículo 8. Tem responsabilidade envolvida. Exatamente. Mas olha que interessante, no mesmo versículo 8, logo depois de falar do reino pecador, vem uma ressalva. Contudo, não destruirei totalmente a casa de Jacó. Opa! Aí começa a virada. Sim, aí entra a metáfora da peneira, nos versículos 9 e 10. A imagem é de Israel sendo sacudido, tipo grãos numa peneira, no meio das nações. Uma imagem forte de dispersão, mas com propósito. Exato, porque a promessa é, nenhum só grão cairá sobre a terra. Parece que os fiéis, o grão bom, serão preservados, né? É essa a leitura. Uma preservação em meio ao juízo. Só que em contrapartida, aqueles pecadores do meu povo, os complacentes que dizem, o mal não vai nos pegar, esses vão para a espada. A arrogância é fatal aqui. Deixa claro que a atitude conta muito. Totalmente. E depois dessa imagem de um juízo que peneira, que separa, aqui é onde fica realmente interessante. O tom muda radicalmente a partir do versículo 11. A mudança é brusca, né? Muito. Vira para a esperança total. A promessa é, naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Fala em consertar as brechas, levantar as ruínas, reconstruir. Se conectarmos isso ao quadro geral, esse tabernáculo caído de Davi é muito significativo. Com certeza. Remete à dinastia de Davi, à promessa real, que naquele momento estava, bem, em baixa. Muitos estudiosos veem aqui uma esperança messiânica forte, sabe? A restauração do ideal do reino. E não só para Israel, né? Exato. O versículo 12 surpreende porque inclui o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Mostra uma visão de futuro bem mais ampla, inclusiva. É uma restauração que transborda. E as imagens de prosperidade que vêm depois, nos versículos 13 a 15, nossa, são lindas. São muito vívidas. Falam de uma abundância na terra que é quase surreal. O cara que ara já está alcançando o que colhe. Quem pisa uva já encontra quem está semeando. Vinho novo jorrando dos montes. Uma fertilidade e paz absolutas. Uma reversão total da maldição e da desolação descritas antes. E fala do fim do exílio, né? O povo voltando, reconstruindo as cidades, plantando suas vinhas, seus pomares e, o mais importante,
aproveitando o fruto disso. Sim, desfrutando da terra novamente. E a garantia final é poderosa. Plantá-los-ei na sua terra e nunca mais serão arrancados da sua terra que lhes dei. É segurança definitiva, permanência. Uau! Que promessa final! Então, o que tudo isso significa? A gente percorreu um caminho aqui que vai do juízo mais severo e aparentemente inescapável para uma visão de restauração. Completa, abundante, eterna. É uma montanha-russa emocional e teológica. Sem dúvida. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar mesmo. Como a gente processa essa justa posição tão extrema? É a grande questão, né? Sim, a severidade do julgamento e a generosidade quase inacreditável da restauração, vindo da mesma voz divina, na mesma profecia. O que essa dinâmica toda, essa tensão entre destruir o reino pecador e reerguer o tabernáculo caído de Davi, nos diz sobre como Amós 9 retrata a justiça e a misericórdia de Deus. Como esses dois lados tão intensos coexistem ali. Fica essa reflexão, né? Sobre a complexidade do caráter divino apresentado nesse capítulo específico.